Então, pessoal, estamos de volta para mais uma sessão para fechar aqui o nosso evento. Para o dia de hoje temos aqui o Eduardo Amaral, né, nessa sessão da tarde de Brasil e de noite cá de Angola. Eduardo Amaral vai apresentar para nós o Power Platform com Visual Studio, usando o Azure DevOps e GitHub, né? Interessante é que ele vai apresentar aqui dois repositórios, né, diferentes. E então, Eduardo, para quem não sabe, Eduardo é um dos meus mentores e é uma honra te receber aqui no nosso evento. Estou mesmo muito feliz pela sua presença. Então, tenha a palavra e muito bem-vindo. Maravilha. Obrigado, Romário. É um prazer estar aqui nesse evento. Parabéns pela organização. Eu sei que não é nada fácil, né, organizar um evento e brevemente nos encontraremos, né, para bater um papo. E aí, como ele disse, né, eu ajudo ele na questão da mentoria. E vamos que vamos. E mais uma vez, parabéns, e pessoal que está assistindo, aproveite, já teve muito conteúdo bacana, virão muito conteúdo bacana também, tá? E já vamos começar a conversar, né? Bater um papo, brincar um pouco. Eu costumo dizer que não é uma palestra, não é um. É um bate-papo, na verdade, no caso aqui, vocês não vão interagir muito comigo, né? Mas é um bate-papo, tá bom? Para gente falar um pouquinho de Power Platform. Esse evento é um evento de desenvolvimento, mas é importante mostrar a importância, ficou meio redundante, mas tá tudo certo. É importante mostrar o poder da Power Platform, né? E antes de falar um pouquinho mais sobre o conteúdo, vou me apresentar, meu nome é Eduardo Amaral, deixa eu só colocar um slide aqui, compartilhar um slide, a gente vai ficar um pouquinho em cima desse slide, tá? E depois a gente vem para o hands-on, que é a parte mais legal, né? Todo mundo gosta do hands-on, eu também amo o hands-on. E vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, rapidinho. Legal, opa, share screen, beleza. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Está aqui. Power Platform com Visual Studio usando Azure DevOps e GitHub, tá? Deixa eu passar aqui o próximo slide. E como eu disse, né, a gente vai bater um papo e aqui eu espero que não seja cansativo. Então, como eu disse, né, meu nome é Eduardo Amaral, sou Microsoft MVP de Business Applications, também eu sou Account Executivo na Cumulus Tecnologia, tá? E também eu sou Microsoft Speaker. Quando a gente fala Microsoft Speaker, eu já fui convidado pela Microsoft, também eu continuo sendo convidado, é uma honra, né, para falar nos eventos oficiais da Microsoft. E assim como, além de ser o speaker da Microsoft, sou speaker da tecnologia Power Platform, né? E aqui tem alguns dos meus links ali, o QR Codes, podem procurar lá no YouTube, no LinkedIn, e eu procuro responder todos o mais rápido possível, tá bom? E para começar, tem esse nome bem legal, Power Platform. Vamos falar de Power Platform agora, né? Como aqui é um evento de desenvolvimento, desenvolvedores, tem muita gente aqui que desenvolve, é importante a gente deixar alguns pontos claros, né? Quando a gente fala de Power Platform. E algumas pessoas, elas têm um pouquinho quando fala de desenvolvimento, né? Alguns desenvolvedores têm um pouquinho de preconceito quando a gente fala de low code e no code. A Microsoft veio com uma abordagem, né, da Power Platform como solução de low code e no code. A gente vai falar bastante disso também, o que se trata low code e no code. Mas é importante entender o que é a Power Platform, né? Então, antes de mostrar o que tem dentro da Power Platform, vamos conversar um pouquinho em cima desse nome, né? Power Platform, Microsoft Power Platform. Muitas pessoas, se a gente fizerem a tradução literária ou literal disso daí, né? A gente cai na plataforma de energia ou plataforma do poder. Eu não gosto de chamar muito desse nome, né? Plataforma do poder. Eu gosto de chamar de plataforma de empoderamento, tá bom? Então, a Power Platform é a plataforma de empoderamento. Como assim plataforma de empoderamento? A Power Platform, ela traz poderes para as pessoas
desenvolverem soluções de negócios, tá? Então, a Power Platform está dentro da categoria de Business Applications, aplicações para negócio, e é bem importante, quando a gente fala de Power Platform, é bem importante a gente entender que dentro das empresas existem dois tipos de aplicações, as Core Applications e as Business Applications, tá? As Core Applications são aquelas aplicações que servem para resolver o contexto como um todo da empresa, né? Do processo, do início ao fim. Por exemplo, o SAP, o Proteus, por exemplo, é um exemplo de tecnologia Core Applications, né? E quando a gente fala de Business Applications, estamos falando de aplicações para o negócio, aplicação que resolve o problema do negócio. A Power Platform ela veio justamente para isso, para resolver os problemas de negócio. Legal, mas o que tem dentro da Power Platform? Agora vamos avançar um pouquinho. Aqui é o símbolo novo da Power Platform, né? E dentro da Power Platform temos algumas soluções que juntas empoderam muito o usuário para que eles criem aplicações voltadas para o negócio, tá legal? Então a primeira solução é o Power Apps, é o mais conhecido, né? Eu costumo dizer também que quando a gente fala de Power Platform, é importante as pessoas entenderem que Power Platform é uma plataforma. Muitos erros acontecem, né, quando as pessoas pensam em Power Platform. Tem muita gente que pensa em Power Platform e já pensa em Power Apps direto. E vale lembrar, né? E aí tem até um meme rolando por aí na internet que a gente fala assim, né? A Power Platform não é Power Apps Forms, é Power Platform, é uma plataforma. Não é o Power Apps Forms que você cria o aplicativo em 30 segundos, em 5 minutos. Dá para fazer soluções, um input de informações muito rápido? Dá. Mas lembrando, a Power Platform veio para resolver problemas do negócio, criar aplicações para o negócio. E a gente sabe que criar soluções não é muito rápido, né? Desenvolver soluções. Mais uma vez, a Power Platform veio para acelerar esse desenvolvimento, tá? Então, e aí começa a surgir um pouquinho de preconceito que eu tinha dito para vocês, né? Que os desenvolvedores, os Pro Developers, quando a gente pensa em low code e no code, e as pessoas vêm com a abordagem que Power Platform ou Power Apps é o clique, arrasta, a aplicação está pronta, as pessoas começam a falar, caramba, mas isso eu acho que não é legal, entendeu? Mas eu vim aqui, e obviamente a gente na comunidade está mostrando para as pessoas que Power Platform é a plataforma muito gigantesca que integra com muitas features, outras plataformas da própria Microsoft, como Azure, SharePoint, por exemplo, né? E o próprio Office 365 como um contexto aí de gestão de identidade e integrações também, tá? Além do Power Apps dentro da Power Platform, nós temos o Power Automate, que serve para fazer automatização de processos. Nós temos o Power Virtual Agents, que é para criar chatbots, tá? Nós temos também o Power Pages, o produto novo, que antes era o Power Apps Portals, mas agora mudou o nome, agora é Power Pages. E temos também a solução mais conhecida da Power Platform, que é o Power BI, tá? Então, um contexto geral aí, dentro da Power Platform, nós temos o Power Apps, o Power Automate, o Power Virtual Agents, o Power Pages e também o Power BI, tá? Como eu disse, o Power BI é o mais conhecido porque ele é o filho mais velho que tem aí nessa família, tá? E é importante entender também que, eu falei isso aqui já, né? Que quando a gente fala de Power Platform, as pessoas ligam diretamente a uma solução low code e no code. Exatamente é low code e no code. E para que serve um low code e no code? Para potencializar aquele desenvolvimento, deixar o desenvolvimento mais rápido, né? E também a Power Platform, ela não é apenas low code e no code. A Power Platform, ela interage com soluções com Pro Developers. Então, a gente consegue fazer desenvolvimentos robustos dentro da Power Platform. E aí é isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Legal. Quando a gente. E esse contexto aqui é bem legal que eu trago, que é o contexto do Citizen Developer Professional Developer. Antes da Power Platform, né, a gente sabe que uma das soluções mais utilizadas dentro das empresas é o Excel, né? E por que o Excel é uma das soluções mais utilizadas do Office 365 ou até da Microsoft, né?
Porque o Excel ele traz poder para as pessoas, ele empodera as pessoas. Então, antigamente, quando uma pessoa ela precisava fazer qualquer tipo de processo ou melhoria de processo no departamento, ele tinha que conversar com o TI. TI, eu preciso de desenvolver uma planilha, por exemplo, ou melhorar o meu processo interno com formulário ou algo ou algo assim, né? Então, como que funcionava isso? As pessoas tinham que entrar em contato com o TI falar, ok, entra na fila aqui que eu vou criar um formulário para você ou criar essa solicitação. E aí chegou uma hora que a área de negócio ela começou a descobrir ferramentas e uma delas é o Excel, onde o Excel ele trouxe muitas facilidades para que a gente crie várias coisas muito legais, inclusive verdadeiros sistemas, né? E muita gente utiliza o Excel. E a Power Platform não veio para substituir o Excel, porque, obviamente, são contextos diferentes. A Power Platform veio para acrescentar ainda mais poder para o Excel, para que, unindo a Power Platform com o Excel, com o SharePoint, a gente consiga criar soluções, e, obviamente, o Dataverse, para um contexto mais premium, né? Nós consigamos criar soluções mais robustas dentro da empresa, tá? E quando a gente fala de Citizen Developer, antes da Power Platform, o Citizen Developer é aquela pessoa da empresa, né, que ela é especialista na área de negócio, ela conhece os problemas do dia a dia, ela gosta de tecnologia. E quem que é o Professional Developer? O Professional Developer é aquele desenvolvedor, a pessoa que conhece desenvolvimento, conhece banco de dados, conhece lógica de programação, e o Citizen Developer é aquela pessoa que não conhece desenvolvimento, não conhece de banco de dados, não conhece de lógica de programação. E o Professional Developer, repare que é o contrário. Ele não é especialista da área de negócio, ele não conhece problemas do dia a dia, ele não conhece os processos de negócio também. Então, se a gente perceber, o Citizen Developer, aquela pessoa que... Mas quem que é o Citizen Developer? Aquela pessoa que tem facilidade de mexer com o Excel ali, né? Então, nas empresas que conhecem o processo, não apenas com o Excel, com outras soluções também do seu departamento, sem ser a Power Platform. Não estamos falando do contexto de Power Platform aí, vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então, aquela pessoa que tem facilidade com tecnologia. Mas ela não é especialista, ela não consegue desenvolver soluções robustas usando desenvolvimento, nem banco de dados, nem lógica de programação. Ou ela conhece pouco desses conceitos aí, né? E repare que essa pessoa é o contrário do Professional Developer, onde o Professional Developer conhece de tecnologia e não conhece de negócio, e o Citizen Developer ele conhece do negócio e não conhece da tecnologia, tá? Mas quando trazemos a Power Platform para esse contexto, para um contexto de Citizen Developer e Professional Developer, as coisas ficam mais completas, né? Onde o Citizen Developer ele continua com os conhecimentos ali de negócio, porém a gente potencializa o conhecimento dele em desenvolvimento, banco de dados, que lógica de programação também. Já o Professional Developer, repare que o Citizen Developer ele começou a pegar itens que era de conhecimento do Professional Developer. O Professional Developer vai morrer? Não, não vai morrer não vai substituir. O que vai acontecer aqui é que o Professional Developer continua com os seus conhecimentos de desenvolvimento, né, banco de dados, lógica de programação, mas ele precisa trazer se especializar em outras coisas, por exemplo, em soluções cloud, ele precisa conhecer ou precisa saber criar conectores customizados e precisa saber criar soluções, um exemplo, né? Soluções de inteligência artificial. Então, reparem que o Citizen Developer ele traz um contexto de desenvolvimento para dentro dele, utilizando a Power Platform, e o Professional Developer ele pega outras características para fazer o quê? Para somar com o Citizen Developer. E no momento que nós pegamos o conhecimento do Citizen Developer, pegamos o conhecimento do Professional Developer, criamos um conceito de Fusion Team, tá? Que é aquele time misto, né, com conhecimentos distintos, e no momento que eles se unem, eles têm a capacidade de criar times poderosos, criam uma fusão desse time. E além dessa pessoa da área de negócio,
fazendo parte desse Fusion Team e o Professional Developer, por exemplo, podemos trazer também uma pessoa especializada em UX, uma pessoa especializada em processo, para que elas participem de um projeto e consigam entregar esse projeto com maior excelência, né? Isso é o Fusion Team, esse é o contexto do Fusion Team, tá? E, mais uma vez, a Power Platform, ela veio para potencializar o Citizen Developer e também veio para potencializar o Professional Developer, tá legal? Ótimo! Lembra que eu falei que tinha um preconceito, né, do Professional Developer com o Citizen Developer, ou Professional Developer com a Power Platform? É importante dizer que a Power Platform, né, isso aqui foi até um slide lá do evento de Business Applications, a Power Platform ama os desenvolvedores, né? Então a Microsoft, o que ela está fazendo nesse momento? Trazendo a Power Platform para perto dos Professional Developers. Então ela está fazendo isso. Então ela nasceu com um contexto de low code, no code, e ainda é low code, no code, né? A gente cria aplicações ou potencializa o desenvolvimento dessas aplicações para desenvolver aplicações mais rápidas, né? Mas a Microsoft está trazendo o contexto do Professional Developer para dentro da Power Platform, integrando a Power Platform, por exemplo, com o Visual Studio e outros recursos do Azure que eu vou mostrar um pouquinho para frente, tá? Vale lembrar também, quando a gente fala de low code e no code, uma historinha bem rápida que a gente estava fazendo uma reflexão há um tempo atrás, eu, Vitor Dantas, Gustavo, Douglas, Renato Romão, Douglas Romão, né? E a gente estava falando que o Visual Studio, quando saiu, o Visual Studio 6 lá, quando saiu, e junto com o Delphi também, foi a mesma época, né? Eles fizeram uma revolução. Então, se a gente pensar, eles também eram low code e no code. Nossa, low code e no code, a gente tinha que programar bastante lá dentro do Visual Studio ou dentro do Delphi, né? Tinha. Só que antes dele, a gente tinha que fazer tudo na mão, né? Todas as telinhas na mão. E quando surgiu o Visual Studio, quando surgiu o Visual Basic e o Delphi, simplesmente a gente pegava os componentes e arrastava na tela, né? Então, a gente potencializou o desenvolvimento também. Então, se a gente fizer uma analogia, é isso que aconteceu. Cada época tem sua solução de low code e no code, fazendo uma analogia bem ampla aí, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho de como era o cenário lá atrás com o cenário agora. É claro, né, que o desenvolvedor lá atrás, com o Delphi, com o VB, obviamente que ele tinha que conhecer mais o contexto de desenvolvimento, né? Mas é importante dizer também que conforme o tamanho da aplicação que você desenvolve utilizando o Power Platform, maior tem que ser o seu conhecimento. Então, se você tem que fazer uma aplicação robusta, uma aplicação escalável, uma aplicação que utiliza muitas entidades, tabelas, né? E utiliza o Dataverse, por exemplo, ou SQL Server, você precisa ter um conhecimento para que sua aplicação você consiga criar essa aplicação. Você não vai conseguir fazer tudo no clique arrasta, né? Ou, costumo dizer também que, quando a gente fala de low code e no code, é até a esquina ali, tá? Então, você deu 3 passinhos, já tem que começar a escrever um pouco de código, ter um pouco de noção ali, mas, mais uma vez, né? A Power Platform, ela veio para potencializar esse desenvolvimento, deixar as coisas mais rápidas, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, tá legal? Boa! Então, quer dizer que a Power Platform ama os developers? Exatamente. Quando a gente traz os professional developer junto com a Power Platform, as aplicações elas já deixam de ter limites, né? A gente consegue estender essas aplicações. Mas como assim? Se a gente olhar para um contexto da Power Platform, a gente tem o contexto aqui em cima do Power Platform, o Power Apps, Power Automate, Virtual Agents, Power Pages e Power BI. Mas, se trouxermos outras plataformas da Microsoft, lembrando, Power Platform não é Power Apps Forms, tá? Power Platform é uma plataforma que integra com outras plataformas da Microsoft, Azure, por exemplo, né? Então, se trouxermos aqui o contexto de Power Platform, unimos que é um contexto de low code, unimos com recursos do Azure, ou serviços do Azure, a gente consegue potencializar ainda mais os nossos desenvolvimentos, né? Por exemplo, eu tenho um Power Virtual Agents
e eu quero estender esse Power Virtual Agents com um serviço cognitivo ou um bot services que eu fiz lá dentro do Azure. Eu consigo fazer isso? Consigo sim. Então, o Professional Developer cria o serviço aqui com o meu bot services e disponibiliza esse serviço para ser consumido aqui dentro do Power Virtual Agents, tá? Isso é muito legal. Eu consigo, por exemplo, utilizar o Logic Apps e esse Logic Apps ser utilizado aqui dentro do Power Apps, ou dentro do Power Automate também, ou utilizar, criar um Azure Function e disparar essa função através do Power Automate, tá? E, obviamente, utilizar outros recursos, recurso cognitivo, como eu disse aqui. Então, criar um recurso cognitivo, esse recurso cognitivo ser consumido, por exemplo, pelo meu Power Automate. Isso é possível fazer. Então, reparem que quando eu quero estender a minha Power Platform para recursos mais complexos, eu preciso fazer um processamento mais complexo dentro do meu Power Apps. Você vai fazer tudo dentro do Power Apps, dentro do Power Automate? Não. O que você vai fazer? Você vai trazer recursos do Azure, serviços do Azure, e potencializa esse processamento, faz a solicitação através do Power Apps, do Power Automate, ou dentro do Virtual Agents também, ou Power Page, né? Qualquer solução aqui. Potencializa esse processamento ou essa escalabilidade aqui dentro do Azure, e traz a resposta para dentro do Power Apps. Então, no caso aí, o Power Apps ou outra solução. Então, eu crio uma camada de apresentação dentro da Power Platform e faço processamento fora, né? Então, a gente consegue criar soluções muito, muito robustas quando a gente utiliza esse tipo de abordagem, tá? E, obviamente, se a gente trouxer aqui o contexto de serviços de data, né? Cosmo DB, o Synapse, o Azure DevOps, a gente potencializa muito mais isso. Mas é muito importante a gente entender também que dentro da Power Platform tem um contexto de ALM. A Power Platform, a gente consegue trazer o contexto de ALM para dentro da Power Platform, Application Lifecycle Management, né, o ciclo de vida da aplicação. Então a Power Platform ela está preparada, utilizando o Azure DevOps, por exemplo, para criar esse contexto de promoção, de gerenciamento do ciclo de vida da aplicação e promoção para ambientes diferentes, environments diferentes, conforme a necessidade da empresa, dentro do ambiente de desenvolvimento, homologação, ambiente de produção, fazendo a promoção através de pipeline lá no Azure DevOps. E também eu trago o contexto, né, a gente consegue trazer o contexto de repositório utilizando o GitHub e utilizando o Azure DevOps também. É possível fazer isso, né? Então, no momento que a gente traz o ALM, a gente consegue fazer através do pipeline, fazer as promoções para os ambientes e guardar essas informações no repositório do repositório do Azure DevOps e também guardar essas informações no repositório aqui do GitHub. E o legal de tudo isso, que a Microsoft, que eu tinha dito, né, que a Microsoft ela está com um contexto de professional developer para dentro da Power Platform, hoje a gente consegue visualizar e editar conteúdos de Power Apps dentro do meu Visual Studio. E aí, obviamente, que eu vou mostrar como que funciona tudo isso, né? A gente vai criar um repositório, a gente vai abrir esse projeto lá dentro do meu Visual Code, visualizar dentro do GitHub também, mas trazendo o Visual Studio, o VS Code e o Visual Studio para dentro da Power Platform, a gente potencializa muito o desenvolvimento de soluções, onde o Citizen Developer e o Professional Developer conseguem trabalhar no mesmo projeto. O Citizen Developer mexendo na IDE, por exemplo, do Power Apps ou Power Automate, mas no caso aqui vamos falar de Power Apps, né, mexendo lá na IDE do Power Apps e fazendo a integração desses códigos com o Professional Developer lá dentro do Visual Studio. Por isso que é importante, as pessoas que trabalham com Power Platform, elas precisam entender, Power Platform não é somente Power Apps. Para você trabalhar com Power Platform no contexto de especialista, um contexto de arquiteto, um contexto mais sênior, você precisa conhecer mecanismos para potencializar esse desenvolvimento na Power Platform. Não é porque você fez um aplicativo em Power Apps, você já é um sênior, você já é um expert. Não. Você precisa conhecer outros contextos. Você precisa conhecer, por exemplo, de inteligência artificial, como que você estende, por exemplo, o AI Builder,
utilizando recursos do Azure e inteligência artificial. É importante você saber isso para você desenvolver aplicações poderosas, porque senão, se você não souber esse contexto e sua aplicação, no momento que ela precisar ser estendida, você vai ter problemas, tá? Então, é muito importante que a Power Platform ela traz toda essa velocidade de desenvolvimento, mas para você ser um especialista, você precisa conhecer de desenvolvimento também, tá? E aí falar um pouquinho, ou falar um pocão da linguagem de desenvolvimento e tudo isso que envolve esse contexto, tá legal? Boa! Vamos passar para a próxima tela, e não tem próxima tela, o que a gente vai fazer agora é hands-on, a parte mais gostosa de todas, tá? Deixa eu mudar aqui para minha tela. Legal. Já estamos na tela aqui, tá tudo certinho. O que a gente vai fazer agora? Eu vou entrar aqui, eu estou dentro do GitHub, tá? E antes de entrar no GitHub, o que eu vou fazer? Eu tenho uma aplicação que eu acabei de fazer, mas eu vou criar uma aplicação nova aqui, só para a gente brincar, tá? Então, eu vou entrar aqui. Para entrar no Power Apps, eu posso digitar make.powerapps.com ou powerapps.microsoft.com, tá? Ele vai cair no mesmo lugar. Legal. Vamos lá. Como eu estou compartilhando a tela, pode ser que fique um pouquinho lento aqui para mim, tá? Mas vamos que vamos. Boa, tá carregando aqui. Eu espero que dê tempo, tá? Eu já tenho um projeto pronto aqui, tudo certinho. Qualquer coisa a gente vai para ele, tá? Se não der tempo, a gente abre e eu mostro para vocês como funciona. Mas a minha ideia aqui é criar um projeto novo, tá? Como que funciona? Por padrão, é importante as pessoas que desenvolvem em Power Apps entenderem o contexto de solution, tá? Tudo que eu crio dentro da Power Platform é importante eu colocar dentro de uma solução. Para que serve uma solução? A solução serve para empacotar todos os meus códigos ou todos os artefatos que compõem aquele projeto ou aquela solução. Por exemplo, eu posso colocar dentro de uma solução o meu Power Apps, todos os meus fluxos criados dentro do Power Automate, as minhas tabelas do Dataverse, os meus fluxos ou os meus chatbots criados dentro do Virtual Agents. Eu consigo trazer o contexto também de Power Pages para dentro da solution. Então, a melhor prática aqui é a gente criar uma solution e colocar todos os meus artefatos dentro. Aí, se eu criei o Power Apps, um Power Automate, sem ter criado uma solução, não tem problema. Depois você cria a solução, porque essa solução vai ser importante para a gente falar, ou para a gente fazer a migração desses objetos para ambientes diferentes, que é um pouquinho do contexto de ALM lá também, o contexto de ALM. E quando a gente fala do contexto de pack e unpack, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, a gente tem que fazer em cima de uma solução também, tá? Boa! O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou compartilhar, já compartilhei minha tela, né? A telinha tá bonitinha para vocês. Eu vou criar um aplicativo, tá? Então eu vou clicar aqui no criar. Eu vou criar aplicativo em branco. E eu vou criar um Canvas, tá? O mais simples, aí tem 3 modelos, né? O Canvas, o Model Driven e também o Power Pages, tá? O que acontece nessa telinha aqui? Tem esse contexto que eu acho que eu gosto, que é importante falar para vocês. As pessoas, elas começam a desenvolverem Power Apps, ou elas nem conhecem Power Apps ou Power Platform, elas chegam na Power Platform como? Então, aconteceu muito isso, né? As pessoas chegam na Power Platform procurando lá no navegador desenvolver aplicativo para minha empresa. E aí aparecia lá ou um vídeo no YouTube, ou o link do Power Apps, e as pessoas tinham sempre o desejo, quando fala de aplicativo, elas acharem que aplicativo é aplicativo para celular. Pessoal, não é isso. Você vai desenvolver um aplicativo para o celular se a necessidade for aplicativo para celular, para o seu negócio. Porque eu já vi em algumas empresas as pessoas desenvolvendo melhoria de processo no departamento, mas usando layout de celular, né? Porque aqui tem as duas opções, do celular, layout de celular e layout que a gente chama de tela, né? Utilizando layout de celular para um processo que a pessoa utiliza no desktop ou no notebook ali, né? Não tem muita lógica fazer isso, né? Então, por quê? Porque é falta de entendimento
do que é o Power Apps, para que serve, tá? Então, é muito importante isso, você entender o contexto que você quer fazer o seu desenvolvimento, para aí sim você escolher o layout específico, tá legal? Eu vou colocar aqui, então, Angola. Vou colocar o nome aqui do nosso aplicativo. Demo. Opa, escrevi errado. Angola Dev Demo. Boa! E vou clicar aqui no criar. O que está acontecendo? Agora eu vou criar um aplicativo. Como eu tenho um aplicativo pronto aqui, eu não vou ficar criando as telinhas, eu já tenho uma tela pronta, simplesmente eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V, só para vocês verem como fica, né? Esse caso aqui eu vou pular. O que eu posso fazer aqui? Só para mostrar. Eu posso vir aqui, eu posso criar uma tela nova, então eu posso escolher um layout, um contexto de layout, ou senão eu posso vir no contexto aqui de cenário, né? E no contexto de cenário eu posso escolher, por exemplo, um cenário aqui calendário, por exemplo. Repare que ele criou uma tela lá, como no VB que eu disse, né? Tinha os modelos já para a gente criar, e ele já trazia os modelos, é bem parecido para quem mexeu lá com VB, quem mexeu com Delphi, né? Então a gente tem aqui alguns modelos, esses modelos já prontos, e a gente consegue visualizar essas informações. Por exemplo, se eu der um play aqui, consigo, por exemplo, se clicar aqui em calendário, vamos clicar em calendário. Aqui, ó, aniversários. Como o meu está desconfigurado, a minha data está desconfigurada com o meu calendário, está mostrando o aniversário do Luiz Eduardo, que é meu filho, né? Mas o aniversário dele é hoje, tá? Parabéns, filho. E eu tinha feito a configuração, ele veio para a data anterior, acho que eu coloquei na data errada lá na minha configuração do meu calendário, que vocês perceberam que minha máquina está em inglês, né? Então, possivelmente eu peguei uma data errada, mas não tem problema, tá? Então, só para deixar registrado aqui. E é isso. Reparem que ele puxou essas informações do meu Outlook. Então imagine se eu fosse fazer um desenvolvimento de uma tela dessa daqui, utilizando outra linguagem. Eu teria um trabalhinho mais ou menos, né? E no momento que a gente traz o contexto do Power Apps, da Power Platform, tem muita coisa que facilita o nosso desenvolvimento. Por exemplo, integração muito mais fácil com o Outlook, né? Integração muito mais fácil com outros recursos, utilizando conectores. Mas, simplesmente, só para mostrar uma telinha muito simples aqui. O que eu vou fazer? Eu vou voltar na tela 1 e eu vou pegar esse aplicativo que eu já tenho criado. Deixa eu dar um Ctrl+C nesse cara aqui. Vou dar um Ctrl+C e vou dar um Ctrl+V. O legal é que quando eu desenvolvo em Power Apps, eu posso abrir dois projetos, dar um Ctrl+C, Ctrl+V do lado para o outro, ele vai, né? Então isso é bacana e facilita muito o nosso desenvolvimento aí. Legal, deixa ele carregar. Carregou. Ele deu um monte de errinho aqui. Por que ele deu um monte de erro? Porque tem algumas variáveis, e essas variáveis, por exemplo, var, cor, tema, essas variáveis elas são utilizadas aqui nessa tela. O que eu vou fazer então? Eu vou voltar aqui nessa aplicação, eu vou entrar aqui no meu contexto de app, e eu vou clicar no meu contexto de app e vou colocar no meu onStart, tá? Se eu clicar aqui, eu consigo visualizar o meu código do onStart. E aqui no meu onStart que eu carrego as variáveis que são utilizadas dentro da minha aplicação. Então, no onStart, esse cara, eu vou colocar todos os meus códigos. Então aqui eu tenho o meu código do Start, tá? Reparem que parou de dar o erro. Então, uma telinha muito simples, né? Então, se eu der um play aqui, já consigo visualizar a minha tela, que eu consigo colocar, escrever, né? Tudo que eu preciso, tal. E tem dois botões. O que eu vou fazer aqui agora? Boa. Eu escrevi tudo bonitinho e eu vou salvar, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou salvar. Desenvolvi a minha aplicação, fiz a minha aplicação e eu vou salvar para a gente começar a brincar. Então, eu vou clicar aqui no botão salvar. Beleza. Legal. Então, depois que a gente salvou, ele fala, você quer fazer o compartilhar com alguém, que é o share, né? Eu vou falar, não quero compartilhar com ninguém. Mas antes da gente continuar aqui, para a gente falar de integração com o GitHub,
é muito importante a gente entender um contexto um pouquinho diferente aqui, tá? Quando a gente tinha que fazer, e quando não existia esse recurso que eu vou mostrar para vocês aqui dentro do Power Apps, que é um recurso que está em preview, e daqui a pouquinho ele vai entrar a versão final dele, né? A gente tinha que fazer o quê? Se a gente quisesse guardar esse código que a gente desenvolveu dentro do Azure DevOps ou dentro do GitHub, a gente tinha que utilizar o comando lá da Power Platform Kit, né? Então, e como que a gente faz isso daí? Como que a gente fazia esse trabalho? Tem duas formas. Eu tenho um exemplo aqui no Azure DevOps, só para mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar muito mais no GitHub, mas só um overview para vocês. Quando a gente trabalha com a Power Platform dentro daqui do Azure DevOps, e a gente quer trabalhar, por exemplo, com ALM ou guardar essas informações no repositório, a gente pode utilizar dentro do recurso que eu vou mostrar para vocês, ele jogar a informação aqui direto, ou a gente pode utilizar a pipeline para poder fazer isso, guardar essas informações no repositório, tá? Legal, mas como que a gente faz isso daí? Para rolar tudo isso, a gente tem que utilizar aqui a nossa Power Platform Tool, o Toolkit, onde o Toolkit eu tenho a Power Platform, o Tool Installer, a gente tem que usar o Tool Installer, o Export, o Pack, Unpack, tá? Então, todos esses recursos eu trago para dentro do contexto de pipeline e executo a minha pipeline conforme a minha necessidade, e essas informações, elas são guardadas. Obviamente, eu consigo migrar para ambientes diferentes, né? Como eu disse, e também a gente consegue trazer para um contexto aqui de armazenar os meus códigos, a minha solução, tá? Lembra que eu falei que é importante ter uma solução? Quando a gente trabalha com a Power Platform já nesse contexto aqui, em contexto de solução, depois eu vou mostrar para vocês em cima do contexto de apps, a gente tem que trabalhar com o contexto de pack e unpack de uma solução. No código que eu mostrei para vocês, tinha o contexto de pack de uma solução. O que é um pack? Pack é empacotar uma solução. Unpack é desempacotar uma solução. Então, se eu quero visualizar o meu código Power Apps, por exemplo, dentro do Visual Studio, eu preciso dar um unpack numa solução, trabalhar com aquilo que eu quero, com aquela solução, com aquele código, dar um pack novamente, para aí sim o meu Power Apps entender. Então, eu tenho aqui o meu Power Apps, eu faço um unpack desta solução, eu consigo visualizar todo o código que tem aqui dentro, trabalho com o código, depois eu trago para dentro da minha solução novamente, utilizando o pack, tá? Então, para trabalhar com Power Apps, eu faço unpack, pack, unpack, pack, para poder visualizar todos os códigos que estão ali dentro. Mas, obviamente que isso era antigamente. Quando eu falo antigamente, não é muito tempo, não é anos atrás, não. Poucos meses atrás, tá? Mas, obviamente, agora estão saindo recursos muito interessantes que facilitam a nossa vida, né? A Microsoft, ela está olhando bastante para a questão de desenvolvimento e a gente vai falar disso daí, tá? Então, quando a gente vem aqui, e aqui no caso do Azure DevOps, já é o recurso, como eu disse, né? O repositório e o pipeline, mas quando eu quero trabalhar com unpack e pack dentro do meu código, por exemplo, deixa eu abrir aqui um terminal só para a gente ver. Aqui no Command Line Interface, eu posso utilizar o recurso e aí, obviamente, trazendo aqui a minha Power Platform Toolkit para dentro do contexto. No momento que eu faço isso, eu consigo trabalhar com... Deixa eu dar um Enter aqui. Então, se eu digitar pack, eu vou trazer, deixa ele carregar. Como eu estou compartilhando a tela, ele vai ficar um pouquinho mais lento, mas vamos lá na força. Vamos lá. Então, boa, carregou. Então, eu trouxe aqui, para dentro desse contexto, o Microsoft Power Platform Command Line Interface, né? Onde eu consigo trabalhar com os meus componentes, os meus recursos da Power Platform, aqui dentro
do meu terminal dentro do meu Visual Studio, por exemplo, né? Então, repare que eu consigo trabalhar com aplicações, autenticação, Canvas, e seu Digital Help ele traz o que eu consigo fazer, eu consigo trabalhar com o Portals PCF, né? Que é o componentização da Power Platform, do Power Apps aqui dentro das minhas aplicações, né? Então eu posso criar componentes. O Professional Developer pode criar um componente e trazer esse componente para o contexto da minha aplicação, potencializando ainda mais o desenvolvimento do Citizen Developer, né? E quando a gente vem aqui e digita, por exemplo, o Pack Canvas e o Help, por exemplo, Pack Canvas e Help, ele traz para a gente o que a gente consegue fazer aqui utilizando o Canvas, né? Que eu tinha dito para vocês, que é o Pack Unpack. Então, se eu tenho um código, eu exportei esse código, a minha solução, lá dentro da minha Power Platform, que basicamente é aqui, tá? Então, se eu tenho minha solução e eu coloquei todos os artefatos da minha solução, minha solution, e exportei a minha solution, e ele gerou um arquivo, eu posso vir no Visual Studio, dar um unpack nesse arquivo, trabalhar com o arquivo que está lá dentro, e depois dou um pack e importo novamente aqui para dentro do meu contexto. Mas fazer isso é um trabalhinho, eu posso fazer isso através do Azure DevOps, como eu disse, ou eu posso utilizar o recurso agora que facilita muito, que é dentro do próprio Power Apps. Então, dentro desse código que eu acabei de criar, eu salvei, tá? Então, Angola Dev Demo. Eu vou entrar aqui no Settings. Então, entrando aqui no Settings, eu vou clicar aqui nos próximos recursos, os recursos que estão vindo. Eu vou colocar no recurso experimental e vou descer aqui embaixo e colocar Show GitHub Version Control Settings. Isso é bem legal. Se vocês olharem aqui no cantinho, aqui em cima, ele tem um botãozinho que não está aparecendo. A hora que a gente habilitar, esse botãozinho vai aparecer, tá? Então, eu habilitei para fazer o controle de versão dentro do meu Power Apps direto. Não preciso fazer o pack e unpack utilizando o Azure DevOps. Não preciso fazer nada disso. Aqui dentro do meu Power Apps, eu potencializo ainda mais o desenvolvimento e trago uma interface mais agradável para aquele Citizen Developer, né? E Professional Developer também trabalhar com controle de versão. Quando eu cliquei aqui, quando eu habilitei, ele está mostrando o recurso aqui, ó. Ele habilita e desabilita. Boa. No momento que ele mostrou esse recurso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai conectar a minha aplicação dentro do meu GitHub sozinho. Pô, é bem legal. Então eu vou entrar aqui nos meus repositórios, vou criar um repositório novo. Criar um repositório novo aqui. Legal. Eu vou colocar Angola Dev Demo, tá? Angola Dev Demo, não tem esse nome. É bem importante quando eu for trabalhar aqui com o meu contexto da Power Platform, o meu repositório ele tem que ser privado, tá? Então deixe ele como privado e basicamente já crio o repositório. Boa! Com o repositório já em mãos, já vou copiar esse repositório e vou fazer o quê? Repare que não tem nada aqui dentro do meu código, do meu GitHub. Não tem nada aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui, voltando no meu Power Apps, eu vou criar a minha conexão com o GitHub. Eu posso, além de criar uma conexão com o GitHub, eu posso também criar uma conexão com o meu Azure DevOps, tá? É só mudar o endereço do repositório aqui que eu vou salvar as informações. Então eu posso utilizar tanto o Azure DevOps para fazer o repositório, ou eu posso utilizar o GitHub aqui dentro também, tá legal? Então, caso tenha uma dúvida, pode clicar aqui no Learn, e aí ele vai mostrar, aqui no Learn More, ele vai mostrar para você como que faz para fazer com o Azure DevOps também, tá? Mas nesse caso, eu vou colocar o meu repositório, eu vou colocar aqui o branch eu vou colocar o master, tá? E o nome do repositório eu vou colocar aqui Power Apps. O que acontece? Se ele não acha esse diretório aqui dentro do meu GitHub que eu acabei de criar, ele cria um novo para mim automaticamente, tá legal? Então eu vou clicar aqui no Apply. Agora eu vou fazer a autenticação. Essa autenticação é bem importante. Eu vou colocar o meu e-mail.
Ou coloquei meu e-mail, password, não é a sua senha do GitHub. Muita gente faz esse erro aí, ou muita gente passa por esse problema. Não é a sua senha do GitHub. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no Settings e criar um token. Então, se você entrar aqui, Settings, você entrar na parte de Developer Settings e autenticação do aplicativo, desculpa, cliquei errado. Personal Access Token, você vem aqui e gera um token para você. Eu já tenho um token criado, então você gera um token, coloca todas as permissões que essa pessoa vai poder ter, né? E simplesmente coloca o token aqui. Como já tem o token criado, deixa eu acessar o token aqui. Meu token já está aqui criado. Já criei para facilitar, né? E vou dar um sign in. Boa. O que ele falou aqui? Que não tem a pasta criada. Ele pediu para ele criar. Ele pediu para eu se eu quero criar sim ou não. Coloquei sim, tá? Que era aquele Power Apps. Pronto. Ele já fez, tá? O que eu vou fazer agora? Voltar aqui no meu repositório, tá? Deixa eu colocar aqui repositório novamente. Clicar aqui. Vamos entrar no meu repositório. Boa. Vamos lá. Repositório. Abrir o último repositório que eu criei. Que é esse repositório aqui, né? Legal. Tá aqui o código, ó. Fez há 27 segundos, tá? Então, se eu entrar aqui no meu código, eu consigo visualizar, por exemplo, repare que ele fez um unpack de tudo que eu tenho, todos os artefatos do meu Power Apps. Então, o que ele fez? Então, o Power Apps, quando você desenvolve, não é somente aquelas telinhas que você está visualizando. Tem manifesto, tem um monte de coisa, os pacotes, né? E para a gente visualizar os nossos códigos nas telas lá, Screen 1, Screen 2, a gente entra aqui e a gente consegue visualizar, por exemplo, deixa eu voltar lá no nosso aplicativo, eu tenho a tela 1 e a tela 2. Tela 1 e tela 2 é exatamente... deixa eu clicar aqui de novo. Exatamente a tela que eu tenho aqui, tá? Eu tenho também o app, né, que eu coloquei o OnStart nele também. Olha aqui, ó. OnStart nele. E aí eu tenho todo o meu código, eu consigo voltar e visualizar, por exemplo, no Screen 1, eu consigo visualizar todos os meus códigos, ou todo o código da tela 1, e também todo o código da tela 2, que é aquela tela de aniversariantes. O que a gente vai fazer agora? Repare que apareceu o botãozinho aqui pra gente. Olha que legal. Apareceu o botãozinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e eu vou clicar nesse botãozinho e tem aqui o Notify nele. Eu vou apagar esse Notify, e se a gente olhar no nosso código, que é esse botão, é o botão btn salvar, a gente voltar aqui no nosso código e dar um Ctrl F, ó, o btn salvar está com o Notify no onSelect dele, olha que legal, ó. E eu tirei, e aí, nesse caso aqui, do lado, eu também vou tirar o Notify. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente vir aqui no salvar e publicar, tá? Então, se eu quero, no momento que eu publico o meu código, automaticamente ele manda para o meu GitHub. Eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente terminei de trabalhar nele, publico. Ah, e se outra pessoa estiver mexendo, o Pro Developer estiver mexendo também, ele faz o merge de tudo isso, tá? Então, cliquei aqui no Publish. Boa, para garantir, vamos clicar mais uma vez, né? É importante a gente garantir que suba. E se a gente voltar aqui, eu vou voltar no meu código, voltar numa tela anterior, tá? Só para ele carregar novamente. Olha aqui, ó, 29 segundos atrás, a gente fez um publish. E se a gente entrar aqui, a gente consegue visualizar que naquele recurso não tem mais o onSelect, não tem mais nada de código dentro dele. Olha que bacana. Isso é muito, muito, muito legal. Tá? Então, deixa eu voltar novamente nele aqui. E eu posso, deixa eu dar um publish this version aqui.
Eu vou voltar aqui no meu código novamente. E eu vou colocar o Notify. Só para a gente ver. Então, eu vou pedir para fazer no Notify. Notify. Código muito simples, tá? Notify, abre parênteses. E agora eu vou colocar o código. Você clicou aqui. E agora eu vou dar um Notify type. Vou colocar um error aqui, por exemplo. Beleza. Vou clicar no salvar. Cliquei no salvar. Então, o que esse error faz? No momento que eu der um play, você clicou aqui. Muito simples, notification muito simples, né? Eu vou fechar, eu vou salvar o meu código. Já salvei, né? Eu dei um Ctrl S, ele já salva, tá? Agora, publicando. Se eu voltar aqui dentro do meu Azure DevOps, novamente, vou dar um Ctrl R aqui, só para ele carregar a tela novamente. E eu der um Ctrl F, ó, Notify Error, ele já apareceu aqui pra gente, tá? Ó, você clicou, Notify Error. O que eu posso fazer nesse caso? Posso vir aqui, posso clicar no editar, aqui dentro do GitHub. Ele abre o meu código. Opa. E aqui embaixo, né? Mais fácil, vamos lá. Opa. Devagarzinho. Acho que eu até passei ele já. Vamos ver. Aqui, ó. Notify Error. O que eu vou fazer? Vou mudar para Success, por exemplo. Success. E tenho aqui, terminei de fazer. Simplesmente eu comito. Podia ter colocado uma observação aqui. Ele está salvando. Legal, já salvou. Então, se a gente olhar aqui no source, acabou de fazer, né? Atualização. Eu volto aqui dentro do meu Power Apps e eu tenho que fazer o quê? Clicar nesse botão. Então, no momento que eu clico nesse botão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um pull de tudo que foi feito lá no meu GitHub. Então, está puxando tudo que foi feito, vai carregar a tela para a gente. E se a gente entrar aqui no salvar, antes estava o error e agora apareceu o success. Olha que legal. Então eu fiz uma alteração no meu GitHub e essa alteração ela refletiu aqui dentro do meu Power Apps, tá? Além disso, o que eu posso fazer? Tinha falado do contexto de Azure DevOps, né? De Visual Studio, desculpa. Eu tenho o Visual Studio Code, então abro o Visual Studio Code, vai aparecer essa telinha aqui, né? Eu posso vir aqui e pedir para clonar o Git. E aí, clonar o Git, eu posso clonar exatamente esse repositório onde eu estou aqui. Então, vamos clonar esse repositório. E beleza. Ele vai perguntar onde eu quero clonar. Eu vou colocar aqui dentro de uma... Vou colocar aqui... Angola Dev Demo, tá? Legal. Selecionar. Selecionei. Vamos lá. O que ele está fazendo agora? Ele está trazendo tudo no meu GitHub para dentro do meu ambiente. Vou esperar ele trazer aqui. Boa. Ele perguntou se eu quero abrir o repositório. Já quero abrir. Beleza. E olha aqui, ó. Ele trouxe o meu package para dentro do meu Visual Studio. Isso é muito legal. E aí, obviamente, tem todo aquele contexto agora de Azure DevOps, que a gente de contexto de repositório que a gente já sabe, né, em desenvolvimento. Então, se a gente vier aqui no Success, aqui eu colocar, por exemplo, information,
Ou eu posso até tirar esse código aqui, né? Colocar information, eu vou salvar, tá? No momento que coloquei em salvar, ele já identificou que eu fiz uma alteração. Simplesmente eu posso confirmar essa alteração. Vou colocar aqui alteração, notificação. Então, só para ter uma... colocar o que foi feito, né? Comentar o que foi feito, subir. Então, ele está alterações de sincronização, está fazendo a sincronização. Então, agora eu fiz alteração no Visual Studio, né? Eu fiz alteração no Visual Studio e vamos ver essa alteração, ela refletindo no GitHub e refletindo também no Power Apps. Legal. Então, já fiz a alteração aqui dentro do meu Visual Studio, tá? Clonei meu repositório dentro do Visual Studio e simplesmente vamos entrar aqui no GitHub, vamos olhar, ver se ele fez a alteração. 42 segundos, alteração de notificação. Acabou de mostrar aqui pra gente, tá? E também, se a gente entrar aqui dentro do Power Apps e clicar aqui na atualização, pra gente fazer um pull de tudo que tá rolando. Tá pedindo para eu autenticar aqui com o meu Office, está tranquilo, tá? Legal, então se a gente olhar aqui, agora está o information aqui, né? Então, repare que ele fez a alteração, eu posso alterar layouts também, alterar o que eu quiser aqui no contexto de código do meu, dentro do meu Visual Studio, né? Então, deixa eu colocar o recurso correto aqui. Dentro do meu Visual Studio eu consigo trabalhar criando telas, criando qualquer recurso que eu quiser, tá bom? Boa! O tempo deu, eu não sei se o tempo passou, Romário, mas minha parte aqui já terminei. Muito obrigado. Sim, sim. Espero que o pessoal tenha gostado. Foi. Bastante coisa, né, Romário? Deixa eu colocar meu óculos aqui. Bastante coisa, sim, né? sim. Então a gente tenta passar Muita muito coisa. conteúdo num tempo aí bacana. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sim, sim. Para já agradecer a sua participação, Eduardo. E antes de mais, parabéns para o Luiz Eduardo, né? Você completou a idade. 18 Então, foi um anos. prazer. Quanto? Quanto? 18 anos. Oh, uau, já é um adulto. Sou adulto, eu tenho um filho como você, agora eu tenho dois filhos Uau, maiores de idade, né? Então eu tenho dois filhos, uau. você e o Luiz Eduardo. Fantástico, pois. Então, Eduardo, muito obrigado pela sua palestra. Eu já tinha dito antes, numa sessão com o Cristiano, que o Power Platform, nomeadamente o Power Automate, ajudará muito as pessoas a automatizarem processos, principalmente nas empresas muito robustas, que quase todos os dias nascem requisitos e nem sempre consegue se atender os requisitos fazendo tudo mão na massa, né, na unha. Então, muitas das vezes é preciso ter ferramentas como estas que nos ajudam a ganhar mais produtividade. Pois aqui no meu país, algumas grandes empresas olham para ferramentas de low code e no code, no sentido mesmo de ganhar produtividade e ganhar posição acima, né, na competição aqui no ramo, porque é muito importante mesmo para o desenvolvimento do negócio. É Então, isso mesmo. mais uma vez, obrigado. Acho que é o futuro, né? Claro que nós também que gostamos de fazer as coisas na unha não ficamos de fora. Podemos utilizar os dois recursos conforme demonstraste, podemos fazer componentizando ou mesmo trabalhando com arquivo YAML para alterar algumas coisas, né? Então, Perfeito. mais uma vez, obrigado. Estou muito feliz pela sua participação. Obrigado, eu. Conto sempre contigo, tá? Já, Obrigado. pois. Galvão, abraço, meu querido. Sou seu fã também. Sou fã do Romário. Sou seu fã também. E breve estaremos em Angola. Isso aí. Exatamente. Eu que sou Eu teu também. fã e Breve estaremos em concordo Angola. com Angola. Foi. Estaremos lá. Sim, sim. Vamos Exatamente. lá, sim. Até já. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.